Vamos falar sobre essa expectativa, então, desses dados de inflação. Eu converso agora com o Luiz Felipe Vital, estrategista-chefe de macro e dívida pública da Warren. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo mais uma vez aqui no Money. Boa tarde, não, bom dia ainda para você. Bom dia, Muriel. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Luiz, quero muito te ouvir e olhar um pouco dessa projeção que vocês estão fazendo para esse IPCA que sai amanhã. Pois é, Muriel, amanhã a gente tem um dia bastante agitado, porque a gente não só tem o IPCA de outubro, como a gente também tem a ata do Copom. Então vai ser uma manhã bastante agitada nas mesas de operações. Pensando no IPCA, a gente está com uma estimativa de mais 0,11%. E com o nosso mais 0,11%, a gente está uma estimativa um pouquinho menor do que a mediana do mercado. E essa inflação acumulada em 12 meses chegaria a 4,7%, ainda acima do limite da banda superior da meta de inflação. O que a gente está vendo para amanhã? A gente acredita que o grupo de habitação deve contribuir para puxar essa inflação para baixo. Esse grupo de habitação a gente espera menos 0,23 e ele vai ser puxado principalmente por energia elétrica. A gente está vendo uma queda de 89 na energia elétrica. E do outro lado, quem vai puxar para cima? A gente está vendo o grupo de transportes. Transportes deve ser marcado por mais 0,21, e aí dentro desse grupo a gente olha passagens aéreas puxando para cima, acima de 4%, e também gasolina. Gasolina também contribui para puxar um pouquinho para cima. Então a gente termina isso com a inflação de 12 meses passando de 4,9 que a gente tem hoje para algo próximo de 4,7, lentamente convergindo ali para aquele teto superior de 4,5% da meta de inflação. E é interessante você trazer esses pontos dos setores que podem pesar mais, porque a gente está vendo especificamente a energia oscilando bastante ao longo dos últimos meses por causa no IPCA, especificamente porque a gente tem bônus de Itaipu, aí sai o bônus de Itaipu. A gente vai ter esse cenário também no de amanhã ou não? É só um cenário que a gente está vendo que pode acabar pesando menos, mas não, independentemente do bônus. Muriel, energia é um fator, é um desafio para quem projeta inflação. Então a gente tem a questão de Itaipu, a gente tem a MP304, que faz várias mudanças no setor elétrico, que também, de alguma forma, mexe com expectativas. Eu acho que talvez o ponto que seja o mais relevante aqui, inclusive pensando em 2026 principalmente, é bandeira energética. A gente está esperando para dezembro, tem a projeção do CCE de bandeira amarela, mas quando a gente olha 2026 de forma geral, a gente vê uma redução de risco hidrológico, a gente vê uma performance melhor, a gente vê uma transição que vai chegar a bandeira amarela no final de 2026, mas com uma tendência um pouco melhor. E já falando de 2026, as projeções de inflação para 2026 estão caindo. Nós mesmos precisamos rever os nossos números. A gente caiu de 4,4% para 4,3% de projeção para 2026. E o que puxa esse número para baixo em 2026? Além da energia, que eu acabei de citar, a gente tem outros grupos, como por exemplo, proteínas, que está passando agora. Proteínas, a gente previa uma inflação maior por exemplo, carnes, quando a gente olhava números de projeção de arroba, o preço da arroba, isso vem caindo, então a gente projetava algo como mais 16%, a gente cai para algo como mais 10%. Então, uma tendência de queda e os riscos para 2026 também são de inflação um pouco menor. Um ponto importante para a gente ficar de olho. E até queria que você fizesse essa análise, Luiz, para a gente, do quanto que a gente está vendo essa inflação realmente cair de forma estrutural mesmo, não algo mais superficial. Como é que você está enxergando esse movimento da inflação nos últimos meses? A gente está ainda, com uma taxa de juros muito alta, ainda sem previsão de um corte nas próximas reuniões. E eu queria entender o quanto que isso está funcionando. A gente, no começo do ano, chegou a falar da possibilidade de dominância fiscal, que foi descartada, mas queria entender um pouco da projeção de vocês. Ótimo, Muriel, porque aqui a gente vai ter que precisar separar o que é macro do que é micro. Quando a gente olha o que é micro e o que é micro, principalmente de curto prazo. Se eu for puxar o que é micro de curto prazo, eu vou ter, por exemplo, Black Friday. Black Friday, quando a gente faz a nossa coleta de preços, a gente está vendo preços de eletrodomésticos, eletroeletrônicos caindo bastante e caindo mais cedo quando a gente compara com anos anteriores. Então, essa queda que é maior e mais cedo, ela deve contribuir para uma inflação menor. Por que a gente está falando isso? Porque a gente teve experiência de alguns anos onde esse fenômeno de queda de preços por Black Friday não se reverteu até dezembro, a gente ficou com uma inflação ano fechado menor.
Então, esse é um ponto para ser acompanhado. Então, entre eletrodomésticos, eletroeletrônicos, celulares, essa antecipação de Black Friday e tudo isso, acho que talvez se explique um pouco por a taxa de câmbio melhor, a grande oferta de produtos importados, principalmente vindos da China. Isso explica bastante do micro. Agora, quando a gente vai olhar o macro, se a gente for fazer uma decomposição do IPCA, a gente vê que alguns grupos seguem pressionados. Então, enquanto a gente tem uma meta de 4,5, eu vejo a inflação de serviços, por exemplo, rodar próximo a 6. E o que pressiona a inflação de serviços? Aí a gente tem que olhar o macro, lembrar que a gente está com o mercado de trabalho na mínima histórica, a gente tem o rendimento real do trabalho com crescimento real, então isso acaba pressionando o consumo, que acaba pressionando serviços de alguma forma. Então a gente vê alguns grupos dentro desse IPCA com uma pressão, como é o grupo de serviços. Então, à medida que a gente tem que fazer uma meta, limite superior de 4,5% e serviços está rodando próximo de 6%, os demais grupos vão ter que rodar bem mais baixo para a gente conseguir uma inflação mais sob controle. Feito. Se a gente pudesse citar algum ponto específico, algum setor específico para a gente ficar atento, seria realmente o setor de serviços? Seria setor de serviços. Eu acho que alimentação em domicílio, esse é um ponto importante, porque inclusive tem desdobramentos eleitorais, inclusive, mas a alimentação, ela vem de 9 leituras consecutivas com deflação. Então esse é um dos pontos que a gente vai olhar com bastante atenção para o dado a ser divulgado amanhã. Perfeito. E aí também aproveito para perguntar qual é a projeção que vocês estão fazendo para corte de juros também. Não teria como passar por essa pergunta e não fazer, no fim, ela. Qual que é a projeção? A gente está prevendo talvez um corte em janeiro, março? Qual que é o cenário? Puxa, Muriel, o cenário é que certamente o Banco Central vai cortar no primeiro trimestre do ano que vem. A gente tinha uma expectativa maior que os cortes começariam já na reunião de janeiro. Mas acontece que na última decisão do Copom, a nossa leitura é que o Copom foi bastante duro. O Copom não deu sinais de que está próximo de flexibilizar. Então isso acaba, de alguma forma, empurrando esses cortes para frente. Então a probabilidade de início de cortes em janeiro diminuiu, aumentou a probabilidade de início de cortes em março. E o que a gente vê? Como se dariam esses cortes? Se dariam com cortes que podem começar com 0,25, ou seja, começar de uma forma bem gradual, e ao longo do ano, cortes entre 0,25 e 0,50, de forma que a gente termine o ano em 12,25. Mas veja, 12,25 ainda é uma taxa de juros restritiva, a gente ainda está no lado restritivo da economia. Então seria como se o Banco Central fosse lentamente tirando essa pressão dos juros e acompanhando o desdobramento da economia, acompanhando como isso vai estabilizar ou impactar na trajetória de inflação. Então a gente vê, muito provavelmente a partir de março, o início dos cortes e essa mudança desde a última decisão do Copom. Ata teremos só amanhã.